A gente percebe que um profissional que é comprometido, que é um profissional qualificado, ele pode agregar cada vez mais na produção da granja. Porém, se a gente tem profissionais que muitas vezes não são comprometidos, ou daqui a um pouco eles não têm aquela qualificação que a gente necessita, eles acabam interferindo na produtividade da granja. Olá! No Minuto Agro de hoje, o médico veterinário Tiago Paranhos vai nos falar da importância da mão de obra especializada na suinocultura. O que a gente percebe hoje, cada vez mais, na questão do mercado de trabalho na suinocultura, ele existe essa possibilidade, existe essa a necessidade de mão de obra cada vez mais qualificada, só que a gente enfrenta cada vez mais os desafios do dia a dia, né? O preconceito, muitas vezes, com a questão da atividade, muitas vezes com a questão de horários e a dedicação que precisa ter diariamente nessa atividade, que é uma dedicação exclusiva e diária dos trabalhos da granja, da UPL, da unidade de creche, terminação e etc. Né? Infelizmente, o que a gente percebe-se é que cada vez mais a gente precisa de profissionais qualificados para desempenhar as atividades, só que hoje o trabalho nas granjas, principalmente, a gente vê pessoas que muitas vezes não estão se adequando em outras atividades, acabam indo realizar as atividades nas granjas. E isso acaba dando uma ideia de que a gente tem disponibilidade, mas ao mesmo tempo a gente não tem essa disponibilidade, porque muitos dos profissionais que estão ali, às vezes eles não são comprometidos, muitas vezes eles não estão com vontade de realizar aquela tarefa, que é uma tarefa árdua, que precisa ser realizada dia a dia, pós dia, e que a gente tem um desafio grande de cada vez mais qualificar. A qualidade dessa mão de obra ela é muito importante, porque a gente percebe que um profissional que é comprometido, que é um profissional qualificado, ele pode agregar cada vez mais na produção da granja. Porém, se a gente tem profissionais que muitas vezes não são comprometidos, ou daqui a um pouco eles não têm aquela qualificação que a gente necessita, eles acabam interferindo na produtividade da granja, da unidade da UPL, da unidade de terminação, se completo que seja. Então a gente precisa ter pessoas comprometidas que agreguem valor à atividade para que a gente possa ter um aumento da produtividade e cada vez mais aumento da rentabilidade, que é o que a gente tanto procura. Né? Hoje, a mão de obra e a biosseguridade elas são conectadas diretamente, por quê? Porque muitas vezes o profissional que trabalha dentro da granja, ele possui um animal de estimação, ele possui às vezes aves, possui outros suínos, e ele não pode ter essa produção paralela, porque muitas vezes as doenças que estão fora da granja, elas não podem estar dentro da granja, e vice-versa. Então a gente precisa ter essa questão de biossegurança muito bem estabelecida, porque cada vez mais a gente vai ter essa conectividade entre o funcionário e a biossegurança. Né? O que a gente vê hoje em dia é que cada vez mais vão surgindo novas tecnologias que estão para substituir muitas vezes o número de funcionários na granja. São automações, são tecnologias na área de reprodução, sanidade, etc. E cada vez mais nós temos tecnologias para auxiliar a diminuição dessa mão de obra, porque nós necessitamos de mão de obra qualificada para também exercer essa atividade junto com as tecnologias que estão aparecendo cada dia no nosso ramo, na nossa suinocultura. Está gostando do Minuto Agro? Quer ter mais informações sobre este e outros assuntos? Continue a nos seguir através de nossas redes sociais. Até a próxima!